Quando eu colava, velho, eu não precisava usar cola. Sabe por quê? Porque quando eu tinha cola, eu não ficava nervoso se eu ia esquecer ou não. Porque eu sabia. Se eu esquecesse, eu pegava a minha cola e colava. Então, quando eu tinha cola, eu não ficava nervoso. Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma Descunsplicando. Eu sou Robson Kunz, fotógrafo de casamentos, eventos e ensaios, e tô aqui hoje para ajudar a descunspicar o que anda complicado aí na sua fotografia. É só você entrar ao vivo no meu Instagram, solicitar participação, eu te aceito e a gente juntos descunspica o que anda complicado para você. Então, bota de preferência um fone de ouvido, fica tranquilo e vamos pro melhor do Descunsplicando. A gente prepara tudo e quando chega lá dá aquele branco. Acontece demais comigo de estar conversando com a pessoa na hora e tal. Não, faz assim, faz assim. Às vezes acontece demais e às vezes eu deixo o cliente próprio fazer suas poses sem eu estar dando as dicas. Então, primeira coisa, por que a gente começa a ficar... Por que dá o branco? A gente primeiro tem que identificar o motivo. Se a gente não sabe o motivo do branco, a gente nunca vai resolver ele. Então, o motivo de branco, na maioria das vezes, é o fato da gente ficar nervoso. É o nervosismo. A gente fica nervoso com a situação, porque a gente não está acostumado com aquilo. É mais ou menos como quando eu estava na escola. Quando eu ia para a escola, eu estudava, chegava na hora da prova, eu tinha um branco. Por que eu tinha um branco? A professora dizia que era que eu não tinha estudado. Mas eu tinha estudado. Meu pai e minha mãe diziam que eu não tinha estudado. Mas eu tinha estudado. Depois de muito tempo, descobri que não era eu ter estudado ou não que me dava o branco. Eu ter estudado ou não é se eu sabia a matéria. Isso era se eu estudei ou não. Agora, se me dava um branco na hora da prova, era se eu ficava nervoso ou não. Então, por mais que eu tinha estudado e eu sabia o conteúdo da prova, quando dava o nervosismo da professora dizer assim, você tem 30 minutos, vocês têm 15 minutos. Porra, começava a tremer, me dava um nervosismo e aí aparecia o branco. E depois de muitos anos eu descobri que acontecia a mesma coisa comigo no esporte. Às vezes, as primeiras vezes que eu corri, eu fui atleta, não sei se você sabe, eu era corredor de atletismo e tal. As primeiras vezes eu perdi a prova porque eu fiquei tão nervoso que eu atrasei na largada. Então, quando o cara disparou, eu estava nervoso e perdi alguns segundos ali na largada. Ou seja, eu fui aprendendo a lidar com isso no esporte. Quando eu comecei a fotografar, aconteceu de novo a mesma coisa. Só que daí eu já tinha passado pela experiência do esporte. E aí eu decidi que eu ia fazer como eu fazia na escola, que era levar uma cola junto. Porque na escola eu descobri como eu não tinha mais branco. Quando eu comecei a levar cola na escola, fazer cola, não estou recomendando que vocês fazem em casa não, tá? Colar é feio, colar dá zero, Verdade. mas eu fazia. Eu sou sincero, foda-se, eu já passei, a professora se me encontrar na rua vai me xingar, mas tá tudo bem. Agora eu sou adulto e eu já posso dizer que eu colava, né? Só que o que acontece? Quando eu colava, velho, eu não precisava usar cola. Sabe por quê? Porque quando eu tinha cola, eu não ficava nervoso se eu ia esquecer ou não. Porque eu sabia. Se eu esquecesse, eu pegava a minha cola e colava. Então, quando eu tinha cola, eu não ficava nervoso. Quando eu não ficava nervoso, eu não tinha branco. O que eu estou dizendo? Na fotografia, normalmente, o que faz a gente ter o branco é o nervosismo. Muitas pessoas vêm aqui na live, na Descomplicando, e ficam nervosas ao falar comigo. Então, atrapalha, erra as palavras, fica um pouco nervoso. Eu notei. Por quê? Não é que você não sabe perguntar, não sabe falar, não sabe posar. É porque nesse momento você está nervoso. E quando a gente fica nervoso, é uma merda. Porque daí a gente começa a bloquear. Então, primeira coisa, a gente tem que quebrar e entender que o que nos ferra nesse momento é o nervosismo. Nervosismo. Então a gente tem que aos pouquinhos resolver ele. Como a gente resolve o nervosismo? Primeiro, se você se considera tímido? Não, Não? Então tá. não. Que bom, porque quem se considera tímido tende a ser mais nervoso ainda, ficar mais nervoso ainda. Primeira coisa que eu ia dizer, parabéns por você estar aqui, porque muita gente tem vergonha de estar aqui. Então estar aqui, se expor, falar na frente de várias outras pessoas é uma forma de aos poucos ir perdendo essa timidez e ganhando mais segurança.
Então, o que acontece? Na hora que você vai começar a fotografar, eu divido por partes. Eu não começo logo fotografando. Eu converso, estou tranquilo, vou tentando me tranquilizar e tranquilizar o cliente. Porque para pensar. Vê se faz sentido com o que eu vou te dizer agora. A maioria das vezes, o nervosismo que eu sinto ao fotografar, quando eu sinto, não vem de mim. Às vezes vem do cliente. Às vezes o cliente está tão nervoso que passa esse nervosismo para a gente. Você já percebeu isso? Já. Você já falou com alguém que parece que te dá paz, te dá tranquilidade? Ou você já falou com alguém que te dá energia? Quando eu começo a gritar e xingar aqui, não parece dar uma energia no cara? Então, Já. se eu fico nervoso, eu também passo esse nervosismo para as pessoas. Então, normalmente, o fotógrafo recebe o nervosismo do cliente. E aí a gente precisa saber entender e acalmar ele. Dizer, não, cara, tá tranquilo. Ó, fica tranquilo, você nunca fotografou, mas eu já. Então, ó, no começo do ensaio, fica tranquilo que eu vou te dizer o que fazer. Eu vou te dando ideias. Não precisa fazer nada. Eu vou te dando ideias, vou te falando. E à medida que você tiver alguma ideia, você também pode me falar, não tem problema nenhum. Mas confia em mim que eu vou te dizer o que fazer. Ou seja, olha como eu estou tentando tranquilizar o meu cliente. Só que daí alguns fotógrafos vão dizer, mas Robson, eu também fico nervoso e somem as minhas ideias. Por isso que eu sugiro vocês ter uma cola. Por quê? Aí pega um guia de poses, por exemplo, que é uma cola, e tá com a cola aqui. Se te der um branco, tu olha para a cola. Mas você não vai ficar nervoso, você sabe. Você estudou em casa, sabe o que falar, já sabe o que fazer, já sabe quais poses começar a pedir, depois começar a mudar essa direção de pessoas. Então, o que acontece? A gente tem que estar tranquilo, tem que tranquilizar o cliente, e aí esse branco não mais acontece. Porque tem dois tipos de branco. Tem o tipo de branco que é o cara que estudou, treinou, tem várias ideias. Quando chega na hora, elas somem. Então esse é o clássico branco. E tem um branco que não é branco. Tem o branco que chama, tem gente que diz que é branco, mas é burrice. Aquele que não estuda, não sabe nada, chega na hora e acha que vai ter uma bênção do céu que vai iluminar ele e ele vai saber o que fazer. Então tem esses dois brancos, né? Eu chamo o branco e o preto. Então o preto é esse que, o cara não tá nem um pouco, né, preocupado. Agora, o que mais acontece é o branco mesmo. Então, assim, se você sabe o que fazer, primeira coisa, elimina o teu nervosismo. Te preocupa mais em controlar o teu nervosismo, a tua timidez, a tua ansiedade, porque depois as fotos vão começar a fluir, se você souber o que fazer. E, ó, Gustavo, você colava na escola? Quem é que nunca colou? Ó, tem uma galera que nunca colou. Eu aprendi a não falar mais isso. Ó, tem gente que não colou, tá? Tinha amigas minhas, colegas minhas que nunca colavam, mas elas passavam cola, então elas eram cúmplices, né? Pois é. Então, assim, cara, se você colou na escola onde não podia, você pode colar na hora da fotografia, porque lá não diz que não pode. Só não pode colar o tempo todo. O cliente não pode perceber que você não manja nada, que você só está copiando ali. Isso aí é feio. Mas, ó, eventualmente você olhar para a cola para te inspirar e arrebentar na prova, ou seja, olhar para o guia de poses e arrebentar a boca do balão na hora de executar as fotos, tá tudo certo. Então, assim, na escola é proibido colar. E você colou. Então, não tenha medo de colar agora onde não é proibido colar, que é no mercado de trabalho na hora de fotografar. Então, assim, na minha opinião é isso. Fica tranquilo, passa tranquilidade para o cliente, não assume o nervosismo do cliente e saiba o que fazer. Domine seu equipamento. Você falou que você era iniciante. Então, primeira coisa, você tem que dominar seu equipamento. Técnica, da câmera, luz, composição. Você tem que dominar essa parada bem. Se não dominar essa parada bem, aí fica difícil. Porque aí eu prefiro que você treine essa parada primeiro e depois você vá fotografar pessoas. Mas como você já fotografa há um tempo aí, então acho que você já está dominando isso, tem que ir melhorando cada vez mais. Mas é muito, muito importante dominar a técnica. Quanto mais você dominar a técnica, mais fácil vai ser de sumir, né, com esse nervosismo e, consequentemente, sumir com o branco também. Eu agora, graças a Deus, né, o trabalho deu um degrau a mais, eu estou conseguindo levar a equipe, até mesmo para poder trabalhar o meu autoral, né, não ficar
naquilo de fazer tudo. E eu tô encontrando umas dificuldades, assim, de organização de equipe. Na hora do beijo ali, geralmente casamento, né? Eu fotografo, mas será que tem necessidade de eu ficar mais um ali no beijo, né? Porque o meu assistente faz de outro ângulo sempre. Como tu organiza tudo isso? Como que a tua equipe vai preparada se tu delega algumas fotos antes, tipo, tu faz isso, tu faz aquilo, eu preciso de tais fotografias, e se todas as pessoas que tu leva são necessariamente fotógrafos, ou um é fotógrafo, outro é só assistente ali de fazer backup, como tu trabalha isso, porque olha, tá dando uns arranhos aí nas organizações. Tá, vamos lá, ótima pergunta. Ó, pergunta densa, dá para ficar horas falando sobre isso. Então deixa eu tentar pegar aí a pulga mais complicada na sua cabeça aí. Vamos lá. Quando você fala em equipe primeiro, o que é equipe para você? Quantas pessoas você leva? Quantas pessoas são? Só para eu entender, porque ó, equipe pode ser 2 pessoas, é uma equipe já, né? Ou pode ser 20 pessoas. Então, não ficou claro quantas pessoas. Deixa eu entender. Eu sempre levo um segundo fotógrafo, que é o que faz o make-off do noivo também. E eu estava levando também um iniciante em fotografia para ser o assistente na questão de backup, entregar pilha, pegar cartão, alguma iluminação, né? Também me ajuda às vezes. É a minha equipe. Tá, perfeito, entendi. Ó, a minha equipe é exatamente igual. Tá? A equipe que eu tenho é isso. Eu não chamo de equipe porque eu acho que 3 pessoas é mais um trio do que uma equipe. Mas enfim, tá? Normalmente sou eu, meu irmão, que é o que fotografa comigo, né? Então, porque ele é o, entre aspas, segundo fotógrafo, a gente não considera 1 e 2, né? A gente considera um time. Então, assim, a gente não considera um time de futebol, não tem o jogador 1, o jogador 2, né? Tem o jogador. Um joga num lugar do campo, outro joga no outro lugar do campo. Então, é basicamente essa minha equipe, né? E a Diana, que é minha assistente. Então, ela é nossa assistente, na verdade, né? Então, ela vai fazer o quê? A primeira coisa que ela faz, luz. Esse é o a principal função dela. Mas a luz eu não faço o tempo todo. A luz a gente normalmente faz só em algum determinado momento do casamento que a gente usa essa luz dela. Fora isso, ela não fica coçando o saco. Né? Então ela aproveita para trabalhar. Sim. Então, assim, nesse momento ela vai me ajudar ou na direção, sei lá, se eu estou dirigindo alguém, na hora de fotografar um retrato da noiva, ou daqui a pouco ela vai trocar de lente para mim, ou ela vai. E aí, quando a gente entrar no local da festa, ela vai organizar as luzes, ela vai organizar onde é que vai ser feito o backup, ela vai fazer esse trabalho aí enquanto eu e o meu irmão estamos fotografando, ela vai fazer esse trabalho que tem que ser feito, que pode ser feito pelo fotógrafo também. Mas já que ela está com nós, ela quem faz, né? Então, basicamente essa equipe. Como é que funciona o lance dos fotógrafos? Me diz, você prefere falar sobre o lance fotógrafo ou o lance assistente nesse primeiro momento? Pode ser fotógrafo, que é o que está dando... Então tá. Aqueles desencontros, assim. Então tá. Você me fez uma pergunta no começo das suas perguntas ali, que me deixou um pouco na dúvida sobre o que a gente vai falar. Que é assim, a hora do beijo. Será que eu preciso fotografar ou ele vai fotografar? Ó, hora do beijo para mim é uma história. E essa história tem que ser contada. Não importa por quem ela deve ser contada. Se não está acontecendo nada além do beijo dos noivos, na minha opinião, fotografar de 2 ângulos diferentes o beijo não é ruim. Se tem uma outra coisa mais legal ao noivo e a noiva se beijarem, por exemplo, uma criança começa a andar no meio do casamento, alguém bota o dedo no nariz, alguém começa a chorar muito, ou alguma outra coisa interessante acontece, não faz sentido os 2 fotógrafos estarem fotografando a mesma história se tem uma outra história muito legal acontecendo também. Então, primeiro, a nossa linha é o seguinte, somos contadores de histórias. Quando eu vendo o meu trabalho, eu falo isso. Eu digo que eu sou um contador de histórias e explico para as pessoas o que é uma história de casamento no meu ponto de vista. Quando começa e quando termina. Segundo, que eu não sou um contador de histórias da história dos noivos no casamento.
eu conto a história do casamento. Isso significa Do que casamento. vai ter foto dos noivos, vai ter foto dos pais, dos padrinhos, das crianças, do tio, do cara que está estacionando o carro, do cara que está fazendo a comida, do cara que não sei o quê, da menina que teve que limpar o meio da pista porque alguém caiu, tomou um tombo, quebrou não sei o quê. Ou seja, eu vou contar a história do casamento como um todo, não somente fotografar os noivos. Ou seja, eu falo assim para eles, ó, se eu fotografar o tempo todo vocês, eu não estou contando a história do casamento. Eu estou contando a história de vocês dentro do casamento de vocês. É um capítulo. E aí isso dá para ver que encanta muito os clientes quando eu falo isso. E obviamente eu falo isso não porque eu quero vender, eu falo isso porque eu vendo isso porque eu fotografo isso. Então o nosso intuito é contarmos o maior número de histórias possíveis no mesmo casamento, né? Então por isso que a gente vai entre dois. Então, enquanto eu estou fazendo uma coisa, o meu irmão está fazendo outra. Eu estou no make-off da noiva, ele está no make-off do noivo. Ele chegou na igreja com o noivo, ele vai fazer toda aquela história da igreja com o noivo, até mesmo a decoração. Eu cheguei lá, vamos contar essas histórias em dois lugares diferentes. Terminou a cerimônia, o que acontece? Eu normalmente vou fazer o ensaio dos noivos. Ele vai fazer o quê? Vai fazer a decoração e a história da recepção das pessoas antes dos noivos chegarem. Dos convidados. Exatamente. Então a gente sempre tá... um joga no ataque, outro na defesa. Não necessariamente sempre o mesmo joga no ataque. Às vezes um joga na defesa, depois ele vai jogar no ataque. Muda o âmbito. Por isso que não tem 1 e 2. Existem 2 caras cobrindo essa história mais completa. Basicamente esse é o intuito. Qual é que é a nossa regra? Que eu acho que é uma regra muito legal para você criar aí na sua equipe. Seguinte. Ninguém fica no mesmo lugar. Vamos lá. Futebol. Se um estiver atacando, o outro não ataca. O outro fica na defesa, fica no gol. Quando o outro sair do gol, o outro corre pro gol. Então, assim, ou seja, se eu tô no altar, o meu irmão não pisa no altar. Se ele pisar no altar, eu tiro ele a soco do altar. Por quê? Porque no altar eu estou fazendo tudo o que tem que ser feito. E aí, já vou abrir um leque para uma pergunta que você me fez sem me perguntar. Já vou chegar lá. Você me falou uma coisa que... eu já vou chegar lá. Eu vou ficar no altar fazendo tudo. O básico, o que tem que ser feito e aquilo que surpreende. Tudo ao mesmo tempo. Se eu estou no altar, o meu irmão está onde? Meu irmão está lá embaixo. Estou falando da cerimônia, né? Está lá com os convidados. Ele tem todo... dentro da igreja, fora da igreja, lá na frente da igreja, do lado da igreja, eu não sei. Todo o espaço, menos o altar, para fazer o quê? O básico, mostrar o que tem que ser mostrado, eventualmente a decoração, eventualmente alguém, mas também surpreender com fotos que ninguém viu além dele. Que nem mesmo eu vi. Fotos que só ele viu. Quando eu desço do altar, quem vai para o altar? Meu irmão. Porque no altar é o capítulo principal. Então, você não... você pode ter uma foto iradaça lá de baixo, da galera. Só que assim, uma foto irada lá de baixo não compensa uma foto perdida importante lá no altar. Então o altar, por exemplo, ele nunca fica sozinho. Se eu não tô, meu irmão tá. Então eu desço e ele sobe. Por que a gente troca? Por que um só não fica lá e outro só não fica embaixo? Porque aí a gente está limitando muito. Porque o que acontece? Às vezes eu estou no altar e não estou mais vendo nada de diferente. Não tem mais nenhuma ideia. Aí eu saio e meu irmão entra. E aí meu irmão traz as ideias dele do altar, porque ele tem uma visão diferente da minha. E assim a gente compra. E aí, aquilo que ele não estava vendo nada lá embaixo, eu chego lá embaixo e vejo um monte de coisa. E aí eu fotografo esse monte de coisa. E assim a gente vai transitando e mudando, né? Então assim... por que eu tô te falando isso? Porque lá no começo eu falo, eu tô criando uma equipe porque eu quero poder fazer um pouco mais da minha autoria, né? Ou seja, criar mais, não ficar tão preso ao básico. Mas, toma cuidado com essa história de um se diverte e outro faz o básico. Isso a gente ouve muita gente por aí. Eu sou fotógrafo 1, então eu vou criar, eu vou pirar na batatinha, vou fazer umas coisas muito legais e vou contratar alguém para fazer o feijão com arroz. Eu não sei se é essa a tua ideia. É que quando eu falo essa questão de eu trabalhar no meu autoral, é que faz 5 anos que eu trabalho, né, fotografo,
e 3 anos que eu me formei. Então, agora é que eu tô pegando eventos maiores, até mesmo casamento. E naquela história, né, Robson, no início, a gente abraça tudo que tem para fazer nome. Então, eu sempre fotografava sozinha. Então, era muitos noivos, é onde eu sentia muita falta de contar realmente a história de casamento, né, tudo que acontecia. Hoje que eu tenho um segundo fotógrafo para me auxiliar, a questão do autoral é exatamente eu começar a contar o que eu via em volta, mas eu não podia ir lá fazer, porque tinha o principal ali no altar, que nunca podia deixar na mão, né? Que nem tu falou, exatamente, porque é onde acontece tudo, praticamente, quase. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Nesse ponto que eu consegui te trazer. Porque, você não vai conseguir criar isso porque você tem uma segunda pessoa, um segundo fotógrafo. Ele vai te dar um pouco mais de tranquilidade. Concordo. Mas não é isso que vai fazer. Eu fiquei conhecido na fotografia fotografando sozinho os casamentos. Eu comecei a palestrar com uma câmera, eu tinha uma câmera de entrada, sempre conto a história, né? Eu tinha uma câmera de entrada e fotografava sozinho os casamentos. Isso quer dizer o quê? Eu não sei se você já conhece, você não deve ter visto meu primeiro casamento ainda, mas eu respondi ontem, inclusive, alguém lá num comentário dentro da plataforma, dizendo, parabenizando meu primeiro trabalho, porque lá eu mostro o primeiro trabalho, dou risada, me emociona, muito louco aquele casamento. E ele fala, não, mas lá você já via umas paradas diferentes e tal. E aí eu fiquei pensando, de fato, no meu primeiro casamento eu estava sozinho. E mesmo assim eu fiz a tal da famosa das fotos dos pés, né, que eu sempre falo. Eu lembro da tua história. Eu fiz tantas coisas diferentes naquele casamento e todos os outros que eu fotografava sozinho. Então quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo fotografando sozinho é possível fazer isso. É um pouco mais difícil? Porque às vezes a gente não pode correr o risco que a gente pode correr ao ter dois. Mas não é por conta disso que você vai ou não conseguir. Então, assim, porque, sozinho você também consegue trazer essas visões diferentes. Assim como acompanhado, você às vezes, se você não está treinado para ver coisas diferentes, você acaba também não conseguindo trazer. Você vai ter tempo sobrando para andar, procurar, mas você procura e não acha. Isso é muito comum. E por isso que a gente trabalha entre dois desse formato que tu estava dizendo. Porque tem horas que eu também não enxergo nada. Tem horas que eu olho e digo, não tá acontecendo nada. Caralho. Só que, na verdade... Pra mim parece que some tudo que tá acontecendo. Mas sempre tá acontecendo alguma coisa. Sabe por quê? Eu vou te contar uma. Pega essa. Galera, anota essa. Mesmo quando nada estiver acontecendo, está acontecendo algo. Nada. Nada também é um acontecimento. Eu vou te dizer, eu tenho muitas fotos premiadas de nada acontecendo, fotografando esse tédio, fotografando esse nada acontecendo. Porque nada acontecendo é uma parte da história, quer dizer que o casamento talvez naquele momento estava meio chato, meio monótono. Não é uma história? É uma história. E tem pessoas que têm casamentos mais chatos e monótonos. Eu não gosto de chatos porque é chato talvez pra gente. Mas para eles talvez não é. Eles são mais calmos, eles são mais tranquilos, eles são mais serenos. Então ter uma foto de todo mundo calmo, tranquilo e sereno é bom para eles. Pode não parecer bom para mim, talvez pode não parecer bom para você. Mas para quem eu estou fotografando, é uma história legal para você contar. Então o que acontece? Sempre tem algo acontecendo. E quando eu não estou vendo nada acontecer, é o momento que eu saio daquele lugar e a gente meio que troca de lado para mim. Que oxigenar o cérebro. Então não tem essa parada de um cria e outro garante. Por quê? Quem cria não consegue criar por durante 12, 15, 16 horas, 18 horas. Quer dizer, eu não consigo. Eu me sinto fora da curva. Eu acho que eu sou fora da curva. Né? Eu consigo ver coisas que a maioria das pessoas não consegue ver. Porque eu treinei muito, tenho muita técnica. Eu já treinei muito. Então o que acontece? Eu me sinto fora da curva. E mesmo assim, é impossível eu passar 10, 12, 15, 16, 18 horas criando. Não dá. A minha cabeça ferve, frita o sistema. Tem uma hora que tem que oxigenar ele de novo. E quando eu oxigeno ele de novo, é quando o meu irmão está criando. E aí eu estou oxigenando fazendo feijão com arroz, o básico. Entendeu? Que eu não preciso mais pensar. Eu estou fazendo o básico sem pensar, só estou clicando porque aquilo já acontece sozinho na minha cabeça. Então isso é muito massa. Então o que acontece? Segundo ponto. Se você contratar alguém só para fazer o feijão com arroz, boa sorte.
Porque você nunca vai criar uma equipe que dura com você. Porque, meu, ir fotografar casamento e só fotografar a parte chata é muito chato. Concorda? Eu tive muito esse cuidado, até porque a pessoa que começou a trabalhar, ela nunca tinha feito freela, assim, de trabalhar com equipe. Daí eu disse, não, vem fazer comigo, eu tô começando, vamos fazer. Até foi um colega de faculdade. E ele, o que eu tenho que fazer? Eu fotografa o que está acontecendo, conta a história, não fico preso numa caixinha, assim. Até porque é muito bacana depois tu editar o material, tu olhar o material da pessoa que estava fotografando contigo de uma outra visão, de um outro ângulo. Serve até mesmo se eu vou fotografar sozinha, eu lembro da referência. Mas eu tava tendo uns arranhos, assim, no sentido de será que a gente fotografa a mesma coisa? Tu tá lá, eu tô aqui. Será que a gente vive trocando? Ou fica lá, eu fico aqui? Essa questão, assim, Total. Até pra mim... Muito bom. Eu te sugiro arejado. você achar um meio do caminho. Deixa eu só continuar o meu raciocínio. Eu vou responder exatamente a tua pergunta. Porque se você contratar alguém e ele só fazer o básico, por mais que você se divirta... Primeiro, eu acho que você não vai conseguir criar o tempo todo. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, por mais que você seja alguém extremamente fora da curva e consiga criar o tempo todo, absurdamente fodástica, assim, ó, Mulher Maravilha da fotografia, você contratar alguém para estar contigo e só fazer o feijão com arroz, você não vai conseguir segurar ele muito tempo, não, porque é chato. E quando alguém faz alguma coisa chata e vê o seu, sei lá, colega, sei lá, outro fotógrafo ali, né, o contratante, não sei como chama, outro se divertindo, fazendo fotos divertidas, e você fazendo só o chato, essa parceria não aguenta, não dura muito tempo. Então, por isso que eu gosto dessa dosagem, porque os dois têm que brincar, os dois têm que se divertir. Não existe um time onde um se diverte e o outro só faz o chato. Então, o segundo ponto é esse. Você precisa fazer esse cara fazer o básico, ele tem que garantir sim, assim como você tem que garantir sim também, mas ele tem que criar também, assim como você tem que criar. Se ele não criar, ele não vai ser um fotógrafo bom, ele não vai evoluir como fotógrafo. Porque o feijão com arroz, qualquer um faz. E feijão com arroz, a GoPro 360 vai fazer melhor que ele. Porque ela não cansa, ela não dorme, ela não vai no banheiro, ela não toma água, ela não faz nada. Então ela está 100% do tempo gravando 360. Ela grava tudo, fotografa tudo. Então o que acontece? A gente tem que treinar isso. E aí a gente tem que dosar isso, né? Dosar essa parada. O que não pode é dois comer mosca ao mesmo tempo, na minha opinião. E o que acontece muito, acontece muito. Cerimônia. Vou dar um exemplo. Entrada dos noivos. Entrada do noivo, entrada da noiva, e tem dois fotógrafos ali na frente, um do lado do outro, fazendo foto. Eu já vi muito. A vontade minha é de ir lá e dar um tapa, pegar pela orelha, assim, e puxar pela orelha, e vem aqui, é por conta desses fotógrafos que o padre não deixa ir no altar, que o padre não deixa não sei o quê, que todo fotógrafo reclama. Por quê? Porque tem dois Araná fazendo igual. O padre deve olhar e pensar assim, não garante, né? Porque se tem dois fazendo... E até mesmo os convidados notam, né? Para que dois lá... Fazendo a mesma foto. Então, assim, não precisa, né? Então, assim, nós temos regra seguinte, ninguém repete, ninguém se repete. Eu faço uma coisa, você faz outra. Mas Robson, e se ele não garantir? Se ele não garante, mande ele embora. Manda ele embora. Você já imaginou se você fosse um médico, tivesse que ter um médico do lado para ajudar, e aí ele tá lá, e aí agora você faz isso. Aí você tem que conferir para ver se ele fez certo, porque se ele não fez certo... Transparece insegurança, né? Não, demite o cara. Você não pode ter alguém que... Imagina um médico tá operando alguém, aí tem outro médico do lado, ele não confia no... Cara, o cara vai morrer e não é culpa dele, é culpa do outro. Pelo amor de Deus. Então, assim, chega no momento em que a gente tem que ser, assim... sincero, e eu sempre fui assim, e sempre disse, seguinte, você tem que garantir, primeiro você garante, depois você cria, primeiro você garante, depois você cria, depois você faz ao mesmo tempo. Agora, se não garantir, aí vai embora, porque, não tem como ter um profissional que não garante. Isso me soa um pouco órgão público, né? O cara faz o trabalho e tem um outro cara que tem que fiscalizar o trabalho. Então esse cara aqui, ele só existe porque esse aqui faz errado.
Se esse aqui fizer certo, eu não precisava ter fiscal, né? Então, assim, a gente não pode botar isso na nossa fotografia, eu não posso ser um fiscal. Se ele for fotografar, ó, fez decoração? Fiz. Então eu não vou fazer. Tu entende? Eu não preciso fazer. Ah, não, mas vai e faz lá, vai que. Não, tu fez ou não fez? Porque se vai que lá, vai você lá e faz, então. Por quê? Decoração, um faz. Não é os dois fazem, na minha opinião. Então, assim, ou você tem alguém que você garante e coloca isso para ele, porque, assim, muita gente não consegue criar isso na cabeça desse fotógrafo. Por quê? Porque você diz assim, Cálida, ó, Robson, vai lá e faz a decoração. Aí o Robson vai lá, faz a decoração. Aí tá, voltei, terminei. Aí a Cálida chega em mim. E aí, fez a decoração? Fiz. Tá bom mesmo, tem certeza? Sim. Aí quando eu olho pro lado, a Cálida tá fazendo a decoração também. Aí eu penso assim, porra, eu fiz, agora ela tá fazendo, então eu nem preciso fazer mesmo, porque ela vai fazer igual. Você tá entendendo? Agora, quando a Cálida olha pra mim e diz assim, bom, Robson, você fez a decoração? Tá bem feita mesmo? Tem certeza que tá bem feita? Não vou ter problema. Não vai ter problema. Tá vendo que você tá jogando a responsabilidade sobre mim. E aí eu olho, daí eu começo a pensar, puta, será que eu fotografei tudo mesmo? Aí quando eu vou lá voltar, porque eu não sei se eu fotografei tudo. Aí vai lá e faz mais um pouco. Ou seja, você está estimulando ao eu, segundo fotógrafo nesse momento, dar o meu melhor. Porque se eu não fizer, vocês dois, como time, vão ter um problema. Tu entende? Então, assim, eu estou tentando te ajudar já, inclusive, como treinar essa pessoa. E não, ó, vou te dizer outra coisa. Não importa quem é essa pessoa. Eu já treinei 4 grandes fotógrafos eu já treinei. 4 grandes fotógrafos, como meu segundo fotógrafo nesses 14 anos. Tá, eu tô no quarto hoje, que é o meu irmão. Então, eu já treinei outros 3 grandes fotógrafos, que se tornaram grandes fotógrafos, estão no rolê aí como grandes fotógrafos. Tá tudo bem. Ó, nenhum deles é especial. Assim como meu irmão, nenhum deles é especial. Todos eles foram treinados. Tudo é treino. Tudo é treino. São treinados. Uns eram melhores que os outros desses 4? Claro, porque uns se dedicavam mais, uns estudavam mais, outros menos. Mas, principalmente, quem mais se dedicou, mais teve resultado. Então, assim, cara, tudo é treino. Ah, mas Robson, tem gente que não dá bom. Tem gente que não dá liga. Não dá. Porque, por exemplo, eu já tive um fotógrafo que não deu liga. Tipo assim, o cara não aceitava a crítica, ele não aceitava essa responsabilidade que eu botava nas costas dele. Ele tinha medo da responsabilidade, ele ficava nervoso com a responsabilidade. Aí o que eu fiz? Segue teu caminho. Porque eu não posso trabalhar com alguém que eu não possa confiar. Tu entende? Então, assim, meu cliente está me contratando porque confia em mim. Então, eu confio em mim, mas eu tenho que confiar em todo meu time também. Se eu não confiar em meu time, eu não consigo também... Enfim, eu não consigo ter certeza que eu vou entregar aquilo que eu prometi para o meu cliente. Então essa Eu aprendi até ter controle, assim, entender que eu não estou no controle de tudo, eu não sou dona de tudo. Quando eu joguei responsabilidade para segundo fotógrafo, rolou exatamente esse diálogo. Ah, tu quer ver? Eu disse, não quero ver. Tu tem certeza que tu fez, tu garantiu os docinhos, principalmente docinho, porque aqui onde eu moro, tem muita empresa de docinho. E sempre são empresas de família. Então, se um faz 15 anos, faz casamento, a tia vai lá, faz docinho. E tu tenta garantir esse detalhe. Então, eu sempre garanto isso. Decoração, flor, a família sempre faz alguma coisa. Eu sempre digo, tal coisa foi a família que fez. Fez pra mim? Fiz. Então beleza. Eu nem confiro, eu vou conferir depois na edição. E daí sempre, né, na edição eu vejo alguma coisa, eu envio, isso aqui poderia ter feito, de repente isso aqui, o que tu acha? Sempre dou um feedback depois também, até mesmo para aprimorar no próximo evento. Total. E assim, Robson, na festa, eu tenho uma visão que eu gosto muito de fazer as fotos dos convidados. Até porque os clientes fecham comigo, né? Claro que se fecham com o meu assistente, tudo bem. Ele mesmo toma a frente de fazer, mas quando o cliente fecha comigo, com o meu nome, eu gosto muito de fazer foto dos convidados, porque eu vejo como clientes em potencial, né? Então, o tratamento que eu dou, a maneira que eu organizo eles, que eu cuido deles ali, eu acho que é um destaque. O que tu acha? O que o Robson vê
nisso? Como tu lida isso? Ou tu Sobre põe você, teu irmão? sobre você fotografar os convidados, é isso? Isso, Ó, tu quer saber o que eu acho ou o que eu faço? os dois. Tá, então tá, porque são duas coisas Tua diferentes. opinião sincera, Tá, vamos assim. lá. O que eu acho. Vamos começar pelo que eu acho? Eu acho que tá Uhum. certo. Eu acho que se você é a fotógrafa principal, é o seu nome, sua empresa, eu te aconselharia a você estar fazendo a foto de convidado, tá? Eu acho que os convidados te veem como fotógrafa. Você, eu não sei você, mas normalmente a gente tende a sorrir com eles, brincar com eles, fazer alguma coisinha com eles. Então a gente tem um contato muito bom, não só com os noivos, também com os padrinhos, com os convidados. Acho muito bom. Mas, Robson, por que que você acha tão bom e você não faz? Porque eu não sou uma máquina, né? Eu tenho problemas também. E um dos meus problemas são as minhas dores nas costas, né? Eu tenho alguns problemas de dores nas costas, no tempo do atletismo e tal. E tem uma coisa que me prejudica muito nas minhas costas, que é ficar parado. Ficar parado arrebenta comigo. Arrebenta mesmo. É um grande problema que eu tenho. Se eu ficar me mexendo, me movimentando, eu posso caminhar 24 horas por dia. Eu posso fotografar um casamento de 18 horas, como já fiz muitos, que eu não tenho problema, não. Tenho dor, né? Outro dia estou moído, mas no momento lá tá super de boa. Se eu ficar meia hora, uma hora parado para fazer foto de Parado. convidado, me quebra tudo, me arrebenta, eu tenho que tomar remédio, senão não aguento até o final do casamento. Então, o que acontece? Esse é o meu ponto fraco. Esse é um problema que eu tenho. Se é um problema que eu tenho, logo, o que eu faço? Eu não tento ser maior do que o meu problema, já que eu já tentei muitas vezes isso e não consigo. Por exemplo, hoje de manhã eu estava no Pilates, faço fisioterapia, já faço muita coisa, sou muito forte das costas, inclusive, mas mesmo assim, uma hora parado em pé me arrebenta. Então, o que acontece? Eu faço com que o meu segundo fotógrafo, nesse caso meu irmão faz as fotos de convidado. Eu preferiria eu estar fazendo. Porém, eu tenho que optar. A vida não é perfeita, né? É todo ônus e Sim, bônus. Então eu opto por não fazer isso. Enquanto isso, vou fazendo outras fotos. Se não tem mais o que fazer, eu vou lá, já janto, para depois, então, meu irmão poder estar mais de boa, para a gente se substituir. fazer a troca. Exatamente. Então é isso. Então, assim, eu te aconselho você fazer. Eu gostaria de Uhum. fazer, mas não faço por conta disso. Ah, um casamento pequeno, as fotos de padrinhos e tal. Aí eu faço, não tem problema nenhum. Se vai ficar 15, 20 minutos, não tem problema nenhum. Fico caminhando e mexendo um pouquinho. Mas se eu ficar parado, eu tô ferrado. Então, assim, de novo, meus prós e meus contras. Então, assim, te aconselho a fazer. Eu não faço só por conta do meu físico mesmo, desse momento, que é um problema meu. Mas eu acho que é válido, Show. tá? Nossa, abriu a cabeça, assim, muito. Que bom. Alguns erros e agora Total. é melhorar. Que até, olha, até afinar a equipe. Demora. É normal, tá? Ó, Nossa, demora, mas também não demora tanto assim. Porque o que acontece? O que você precisa fazer é colocar pessoas que estão no mesma vibe, na mesma energia, com o mesmo desejo, ó, ontem a gente estava andando de carro e tal, vou dar um exemplo. A gente estava andando de carro e a gente estava falando sobre um cara, um fotógrafo, um amigo, né? Que, enfim, não dá para falar muito, mas é um casal. Um casal que hoje não está mais juntos, que namoraram muitos anos, hoje não está mais junto, e a gente estava falando sobre ele, sobre algumas coisas que ele tinha me perguntado, umas coisas no WhatsApp e tal. E aí a gente foi, papo vem, papo vai, foi o lance que dava para perceber que os dois não estavam mais na mesma energia. Um estava querendo buscar muita coisa e tal, evoluir e tal, e a outra pessoa estava meio acomodada, estava bom assim como estava. E não tem certo que tá errado. Mas o fato é que cada um seguiu o seu caminho por conta disso, né? E eu vejo isso muito na equipe. Então, às vezes eu vejo um fotógrafo com sangue nos olhos, querendo trabalhar pra caramba, e os outros caras, aqueles freela acomodados, no celular o tempo todo, sabe? Pegando no sono. Então, isso é um problema. Então, assim, câmera escorada. o lance é fazer, ser um time buscando o mesmo jogo, o mesmo estilo de jogo, né? Então, assim, esse é o mais importante. E como você consegue fazer isso? Botando essa galera a estudar na mesma escola. Como assim? Estudar na mesma escola significa o quê? Se inspirar nos mesmos lugares, buscar o mesmo tipo de foto, buscar o mesmo tipo de identidade, tentar criar uma autoria como um coletivo. Então, assim, eu vejo que, por exemplo, muitos que estão no poder da autoria como time, que tem 2 fotógrafos lá, que estão lá como equipes, eles evoluem muito mais
muito mais rápido do que quando só tem um, ele estuda e passa para o outro, estuda e passa para o outro, porque ao passar para o outro, a gente perde muita informação, a gente não entende tudo, e a gente também não consegue passar tudo, e não consegue, principalmente, às vezes, passar inspiração e sangue no olho. Então, assim, eu vejo que quando a galera tá na mesma vibe, a coisa funciona e encaixa melhor. Então, é realmente brincar, descontrair, tá junto, assim com o assistente. Porque, ó, vou te contar uma coisa, a Diana é minha assistente. Ó, eu não sei, ela é tudo uma puta assistente. Mas eu não ia conseguir ficar segurando aquela luz um tempão lá parado, sorrindo que ela sorri, velho. Eu não conseguiria. E tu entende? Então, tipo assim, cara, foda. Mas, ó, se alguém tá com cara fechada na minha equipe, por algum motivo, que às vezes acontece, né? Um arranca-rabo e tal, ó, né? Porra, olha agora. Meu irmão, minha namorada. E ainda quando tem mais alguém, vai a minha mãe. Ou então, às vezes, vai o Rafa, que é um outro assistente, que daí ele, então, é meu editor aqui. Então, ele é um, digamos assim, né? Alguém que não é da família, apesar de estar sempre aqui com a gente. Mas, meu, é família, família, eu, meu irmão e a Diana, entendeu? Sacou? É tipo, é família, família. Então, assim, é foda. A gente tem a nossa vida profissional, a gente tem a vida pessoal, enfim. Então, assim, quando a gente tem algum arranca-rabo, eu olho assim, eu olho brabo, tipo assim, meu, sorria, né? Tipo assim, vamos lá, vamos lá. Então, assim, isso é muito importante a gente ter esse jogo de cintura muito bem, porque, cara, não importa o que aconteça, naquele momento você tá ali, e não importa o que aconteceu em casa, o que acontece na família, meu, aquele momento você tá ali, e você tem que estar ali mesmo, você tem que estar presente, né? Então, eu acho que o lance de equipe é mais problemático é esse, achar pessoas que estão na mesma vibe, com o mesmo objetivo. Treinar é facilmente treinável. Todo mundo é muito facilmente treinável, fotograficamente falando. O problema maior é justamente, será que todo mundo está com a mesma energia que a gente está? Né? Eu não é um estudo, assim, mas por tudo que eu vejo, até mesmo nas fotos dos convidados, de que quando a gente fotografa sorrindo atrás das câmeras, as pessoas parecem que se soltam um pouco Total. mais, elas ficam mais à vontade contigo. Eu sempre falo, na balada, sempre esteja sorrindo para o convidado, o mais doido que esteja ali, sorria, porque ele vai soltar, ele vai esquecer de ti, ele vai se abrir mais, é onde tu, de repente, vai conseguir contar um pouco melhor a história, não vai ficar uma coisa tão Total, a gente dizia, né? fechada. O sorriso é que mais abre portas. Então, alguém pode até. Ó, você já foi tentar xingar alguém e ela começou a sorrir pra você? Porque não sabia que você ia Eu xingar ela? comecei a rir. Você pensa duas vezes antes de xingar ela, né? Você pensa, puta que pariu, ela tão, né? Às vezes, restaurante, você quer Querida. reclamar de alguma coisa, aí vem o garçom, a garçonete, sei lá, sorrindo, feliz. Você pensa assim, cara, deixa pra lá, ela não tem culpa. Você tá entendendo? Então, tipo assim, o sorriso, velho, facilita muito a nossa vida. E a gente tá lidando com a galera que tá bem bêbada e tal, zoeira. Então, assim, se não souber sorrir, se não tiver na vibe, vai ter problema com o convidado. E problema com o convidado é tiro no pé É total. complicado. Então tem que ficar ligado. Uou, essa foi mais uma Descomplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. E de verdade, se você gostou, coloca aqui nos comentários qual foi a maior sacada da Descomplicando de hoje. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descomplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descomplicando.